Segundo Samuel, capítulo 10. Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas faleceu e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então Davi declarou: usarei para com Hanum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Hanum, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os príncipes dos Amonitas influenciaram o rei, questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas, para mais tarde destruir-nos. Considerando esse argumento, Hanum decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio em Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos exércitos sírios de Bet-Reobe e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maacá e 12.000 dos homens de Tobe. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade, mas os sírios de Zobá e de Reobe e os homens de Tobe e de Maacá estavam desprovidos de fortaleza e sós em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios, e entregou o restante das tropas a seu irmão Absai, para que as alinhasse contra os amonitas. E ordenou-lhes: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu partirei no teu auxílio. Tem bom ânimo e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer.
Então Joabe e a tropa que estava sob seu comando avançaram contra os sírios que fugiram diante deles. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Absai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel, os sírios trataram de refazer-se e concentrar forças. Hadadezer mandou convocar os sírios que estavam no outro lado do rio. Eles vieram a Elã sob a liderança de Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel e, passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e pelejaram contra ele. Contudo, os sírios fugiram de diante de Israel e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, general dos exércitos, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis, vassalos de Hadadezer, viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel e submeteram-se ao seu poder e controle. E daquele dia em diante, os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas.